Olá, pessoal. Eu sou a professora Elis, estou conduzindo o estudo da gramática e hoje nós vamos corrigir os exercícios referentes a conceitos de linguagem. Número 1. Um dos fenômenos mais interessantes e de rápida consolidação foi também a criação de verbos para substituir expressões analíticas. Priorizar ou disponibilizar, que parecem tão comuns, com um jeitão de que vieram lá do tempo de Camões, na verdade não terão mais de 20 anos e também já estão no ROAS. A partir desse trecho, é correto afirmar. Letra A. Priorizar e disponibilizar são formas antigas do tempo de Camões? Não são formas antigas do tempo de Camões. Elas parecem formas antigas do tempo de Camões, de acordo com o texto, tá? Estamos aqui fazendo um exercício de interpretação. Letra B. As formas analíticas são mais interessantes? Não. O que podemos extrair do texto é que os fenômenos de criação das formas analíticas são interessantes. Letra C. Priorizar é uma forma sintética que veio substituir a forma analítica dar prioridade? Sim, nesse caso podemos concordar, porque expressões sintéticas são formas resumidas, formas sucintas, tá? As expressões sintéticas são desenvolvidas pela síntese de outros componentes, resultando em algo similar. Então, a letra C está sim correta. Vamos verificar as letras D e E. Palavras com mais de 20 anos já são consideradas arcaicas? Não é isso que se pode extrair do texto, tá? E letra E. O desaparecimento de priorizar e disponibilizar é iminente? Também não temos referência ao desaparecimento dessas palavras no texto do exercício, certo? Então, a resposta correta para o exercício 1 seria a letra C. Número 2, prova do Enem. Desabafo. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Essa é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos, contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Nos textos, em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem. Conversamos sobre isso na nossa aula conceitual. Com predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois. Letra A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código? Não. O foco no código pertence à função metalinguística, que é quando nós usamos a língua para falar da própria língua. Letra B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito? Sim, nesse caso, sim. O foco da função emotiva é o enunciador. E nesse texto, o foco está, sim, no enunciador, no emissor da mensagem. Ele está falando dele, do sentimento que ele tem em relação ao dia dele, certo? Letra C. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Não. O foco no interlocutor pertence à função conativa ou apelativa, que é a função utilizada nas propagandas, nos sermões, tá? Letra D. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais? O referente não. O foco no referente ele ocorre lá na função referencial ou denotativa, que são os textos técnicos, tá? Letra E. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação? Não, ele está falando de si mesmo, tá? A manutenção da comunicação é função fática, tá? Que é a função que se utiliza para testar a efetividade da comunicação. Então, a resposta do exercício 2 será a letra B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Exercício 3. Até quando? Não adianta olhar para o céu
com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer, tá? Música de Gabriel Pensador. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto: letra A, caráter atual pelo uso da linguagem própria da internet? Ele tem sim um caráter atual, mas a linguagem utilizada na música não é especificamente ou exclusivamente representativa da internet, tá? Na internet se costuma utilizar abreviações como VC para você, TB para também, tá? Então não é uma linguagem específica da internet. Letra B. Cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas. Onde estão as metáforas nesse texto? As metáforas, pessoal, elas ocorrem quando um termo é empregado com o significado de outro, tá? Por haver entre eles uma relação de semelhança. Então, tem um exemplo aqui que eu peguei, por exemplo, o Brasil é novo, é um país pivete, tá? Ele está associando o fato do Brasil ser um país jovem a um pivete porque existe essa relação de semelhança de juventude, tá? Não temos aqui no texto metáforas. Letra C. Tom de diálogo pela recorrência de gírias. Não são as gírias que caracterizam um diálogo especificamente. Elas existem em diálogos, mas não são elas que são características de diálogo, tá? O que caracteriza um diálogo são os vocativos e demais expressões específicas desse tipo de discurso. Além disso, um diálogo precisa de, no mínimo, um emissor e um receptor. E aqui nós temos apenas um emissor de mensagem, certo? Letra D. Espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial? Aí sim, nós temos aqui nesse texto expressões abreviadas como pro no lugar de para o, pra no lugar de para a, tá? Temos também virar a cara, se liga aí, todas essas expressões pertencem à linguagem coloquial, ou seja, à linguagem informal, a nossa linguagem do dia a dia. Letra E, originalidade pela concisão da linguagem? Não, a letra E possui uma originalidade, mas ela não se pode chamar essa linguagem que ele utilizou de concisa, tá? Então, a resposta do exercício 3 seria a letra D. Número 4, de domingo. Outro sim? O quê? O quê? O que você disse? Outro sim. O que tem? Nada, só achei engraçado. Não vejo graça. Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias. Ah, não é. Aliás, eu só uso domingo. Se bem que parece uma palavra de segunda-feira. Não, palavra de segunda-feira é óbice. Ônus. Ônus também. Desiderato. Resquício. Resquício é de domingo. Não. Segunda, no máximo terça. Mas outro sim, francamente. Qual é o problema? Retiro o outro sim. Não retiro. É uma ótima palavra. Aliás, é uma palavra difícil de usar. Não é qualquer um que usa outro sim. No texto, há uma discussão sobre o uso de algumas palavras da língua portuguesa. Esse uso promove letra A, marcação temporal evidenciada pela presença de palavras indicativas dos dias da semana. Pessoal, aqui a gente precisa entender a importância de identificar o que mais se destaca no texto, tá? Foco sempre nisso. O que se destaca nesse texto? Porque, como a gente diz, a gente pode, como nós vimos, né? A gente pode encontrar várias funções e várias características da linguagem dentro de um mesmo texto. Então, na letra A, marcação temporal evidenciada pela presença de palavras indicativas dos dias da semana? Sim, nós temos marcação temporal, mas é isso que predomina nesse texto? Vamos ver se temos alguma alternativa mais adequada. Letra B. Tom humorístico ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais? Aí sim, isso se destaca no texto, né? Há um tom de humor quando se utiliza uma palavra muito formal para a situação comunicativa que está ocorrendo. Eles estão, inclusive, discutindo, né, a relevância do uso dessas palavras de acordo com os dias da semana. Letra D.
Melhor, letra C, né? Caracterização da identidade linguística dos interlocutores, percebida pela recorrência de palavras regionais? Não, nós não temos marcas regionais nesse diálogo, não temos palavras específicas de determinadas regiões, tá? Letra D. Distanciamento entre os interlocutores provocado pelo emprego de palavras com significados pouco conhecidos? Não, a conversa transcorre normalmente e de forma divertida, tá? Não há distanciamento entre os interlocutores, muito pelo contrário, eles até se aproximam cada um, escolhendo palavras pouco usuais, tá? Para determinados dias da semana. Letra E. Inadequação vocabular demonstrada pela seleção de palavras desconhecidas por parte de um dos interlocutores do diálogo? Não, pois ele faz isso de forma proposital, tá? Os dois interlocutores utilizam palavras pouco usuais e eles fazem isso de forma proposital, com fins humorísticos, tá? Está inserido dentro do contexto comunicativo. Tá? As palavras até poderiam ser consideradas inadequadas para aquele diálogo, para uma conversa informal, mas elas não são equivocadas, certo? Então, resposta do exercício 4, letra B, tom humorístico ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais. Número 5. Sobre variedades e registros de linguagem, assinale a afirmativa incorreta. Preconceito linguístico é o julgamento negativo dos falantes em função da variedade linguística que utilizam? Sim, exatamente essa é a definição do preconceito linguístico. Julgar os falantes de uma língua porque estão utilizando uma variedade linguística que não é julgada correta pelo autor do ato de preconceito, certo? Letra B. A maior ou menor proximidade entre os falantes faz com que usem variedades mais ou menos formais, denominadas registros de linguagem? Sim, o falante determina se a situação, qual linguagem ele deve utilizar naquela situação comunicativa, tá? Se é uma situação mais formal ou informal. Tudo isso é avaliado pelo falante, ok? E a maior ou proximidade entre eles determina que tipo de linguagem eles vão utilizar naquele momento. Letra C. Diferenças significativas nos aspectos fonológicos, ou seja, aspectos de sonoridade, tá? E morfossintáticos da língua marcam as variedades sociais, seja devido à escolaridade, à faixa etária ou ao sexo. Sim, nós temos como exemplo a diferente pronúncia de palavras no território brasileiro. Por exemplo, em alguns locais, a palavra feliz é pronunciada dessa forma, né, com som de S, e em alguns locais ele é um pouco mais chiado, né, feliz. Isso geralmente, né, nos estados do Nordeste e algumas regiões litorâneas do nosso país, tá? Devido a uma influência maior de períodos de colonização, enfim, tá? Então, sim, temos diferenças significativas, tá? Nos aspectos fonológicos e morfológicos, e essas diferenças marcam variedades sociais, tá? Seja por escolaridade, faixa etária, sexo, tudo isso. Letra D. Norma culta ou padrão é a denominação dada à variedade linguística dos membros da classe social de maior prestígio que deve ser utilizada por todos da mesma comunidade. Não, pessoal, isso caracteriza preconceito linguístico, tá? A norma padrão, ela deve ser utilizada em situações comunicativas que demandam esse tipo de linguagem, tá? Estabelecer que a norma culta deve ser utilizada por todos de uma mesma comunidade e que pertence apenas a membros de uma classe social de maior prestígio é preconceito linguístico. Letra E. Gíria ou jargão é uma forma de linguagem baseada em vocabulário criado por um grupo social e serve de emblema para os membros do grupo, distinguindo-os dos demais falantes da língua. Sim, essa é a forma de utilização das gírias e do jargão. Nós conseguimos identificar, muitas vezes, um advogado, por exemplo, pelos jargões, enquanto ele fala, pelos jargões que ele utiliza se ele estiver se referindo a algo profissional, por exemplo, tá? E conseguimos também identificar determinados grupos sociais pelas gírias que eles costumam utilizar.
Número 6. Nós temos aqui na número 6 esse texto, né, do Gonçalves Dias, O Canto do Guerreiro, e temos também o Epílogo de Macunaíma, tá? Eu não vou ler os textos para a gente não se prolongar e isso aqui fica muito cansativo. Vamos passar direto para a resolução do exercício propriamente dito, fazendo as conexões necessárias, tá? Considerando-se a linguagem desses dois textos, verifica-se que a função da linguagem centrada no receptor está ausente tanto no primeiro quanto no segundo texto? Não, no primeiro texto existem vocativos que indicam a presença da função conativa, que é a que tem foco no receptor, tá? Vejam ali, ouvi-me, guerreiros. Ouvi meu cantar, tá? Ele está chamando, ele está fazendo um vocativo para que os guerreiros ouçam o que ele está dizendo, tá? Temos aqui a função conativa. Letra B. A linguagem utilizada no primeiro texto é coloquial, enquanto no segundo texto predomina a linguagem formal? Não, nós não temos expressões coloquiais no primeiro texto, tá? Nós temos, porém, no segundo, várias expressões coloquiais que podemos destacar aqui, por exemplo, ali, se acabaram, né? Ou então, pançudo. Essas expressões não são formais, tá? Elas são expressões coloquiais, então a letra B está errada. Letra C. Há em cada um dos textos a utilização de pelo menos uma palavra de origem indígena? Sim, isso temos, né? Temos aqui no texto 1 a palavra tacape, por exemplo, tá? Texto 2 temos diversas palavras de origem indígena, certo? Letra D. A função da linguagem no primeiro texto centra-se na forma de organização da linguagem e no segundo, relato de informações reais? Nós temos no primeiro texto, sim, um destaque para a função poética, né, com foco na mensagem. Temos aqui a presença de alguns recursos imaginativos, tá? Mas no texto 2, especificamente, nós sabemos que se trata de um romance, tá? Então, não são relatos de informações reais, ok? Letra E. A função da linguagem centrada na primeira pessoa, predominante no segundo texto, está ausente no primeiro? A função da linguagem centrada na primeira pessoa, predominante no segundo texto, está ausente no primeiro? Não, nós temos no primeiro texto várias indicações da primeira pessoa. Temos ali, né, ouvi-me, ouvi meu cantar, tá? E o segundo texto está em terceira pessoa. Tá? Então, a resposta do número 6 seria a letra C, ok? Exercícios complementares. Exercício 7. Assinale a alternativa que contenha a sequência correta sobre as funções da linguagem e importantes elementos de comunicação. Então, vamos avaliar um a um. ênfase no emissor, primeira pessoa e na expressão direta de suas emoções e atitudes. Essa é a descrição da função emotiva, tá? A função emotiva tem foco na primeira pessoa e expressão dos seus sentimentos. Número 2. Evidencia o assunto, o objeto, os fatos, os juízos. É a linguagem da comunicação. Nós temos aqui a função referencial, tá? Tem foco no contexto, passar informações, tá? Número 3. Busca mobilizar a atenção do receptor, produzindo um apelo ou uma ordem. Temos aqui a função conativa, né? Que tem a função de convencer o receptor. Número 4. ênfase no canal para checar a sua recepção ou para manter a conexão entre os falantes. Temos aqui claramente a função fática, né, que tem o objetivo de testar o canal. Número 5. Visa a tradução do código ou a elaboração do discurso, seja ele linguístico ou extralinguístico. Essa aqui, pessoal, é a nossa função metalinguística, tá? O código para falar do código, a língua referindo-se à própria língua. Número 6.
voltada para o progresso de estruturação da mensagem e para seus próprios constituintes, tendo em vista produzir um efeito estético, muito característico da função poética, certo? Que tem foco na mensagem, na sua estrutura, recursos estéticos, tá? Número, tamanho de versos, rimas, tá? Então, essa é a nossa função poética. Portanto, temos aqui, em ordem, função metalinguística, número 5, função poética, função referencial, fática, conativa e emotiva. A resposta do nosso exercício 7 seria a letra C. 5, 6, 2, 4, 3, 1. Beleza? Exercício número 8. Temos aqui também um texto, né? Com algumas, falando de algumas palavras que eram utilizadas antigamente, e o texto 2 explicando o significado de algumas expressões, tá? Na leitura do fragmento do texto antigamente, constata-se pelo emprego de palavras obsoletas que itens lexicais outrora produtivos não mais são no português brasileiro atual, tá? Não são mais produtivos no português brasileiro atual. Esse fenômeno revela que, letra A língua portuguesa de antigamente carecia de termos para se referir a fatos e coisas do cotidiano? Não, haviam termos para se referir a coisas do cotidiano, mas esses termos sofreram alterações históricas. Letra B. O português brasileiro se constitui evitando a ampliação do léxico proveniente do português europeu? Não, a língua evoluiu seguindo tendências históricas e sociais, tá? Letra C. A heterogeneidade do português leva a uma estabilidade do seu léxico no eixo temporal? Não, muito pelo contrário, o léxico nunca é estável, ele sempre sofre alterações. Letra D. O português brasileiro apoia-se no léxico inglês para ser reconhecido como língua independente? Não, nós temos até no português algumas línguas que foram derivadas do inglês conforme o tempo, né? Mas a nossa língua é fundamentada e originada no português de Portugal, certo? Letra E. O léxico do português representa uma realidade linguística variável e diversificada? Sim, neste caso, sim. A nossa língua portuguesa, ela sofre todos os tipos de variações linguísticas possíveis, certo? Então, resposta do número 8, letra E. Questão 9. Mandinga. Era a denominação que, no período das grandes navegações, os portugueses davam à costa ocidental da África. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria porque os exploradores lusitanos consideravam bruxos os africanos que ali habitavam. É que eles davam indicações sobre a existência de ouro na região. Em idioma nativo, Manding significava terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço, sortilégio. No texto, evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta de um contexto sócio-histórico? Sim, tá? Porque a construção dessa palavra envolveu fatos históricos e sociais que ocorriam quando a palavra foi criada, tá? Letra B, diversidade técnica? Não. O que há de técnico na definição da construção dessa palavra? Não há nada. Letra C, descoberta geográfica? Não tem relação com a descoberta do território, tá? Mas sim com o contexto histórico e social da época. Letra D. Apropriação religiosa. Apropriação não, tá? Preconceito e discriminação talvez sim, mas não apropriação. Contraste cultural? Possivelmente, mas está muito mais relacionado ao preconceito, à discriminação do que ao contraste. Além disso, contraste cultural não é um tipo de variação linguística, tá? Então, a resposta da questão 9, letra A. Questão 10. Olha eu aqui de novo chachando. Olha eu aqui de novo para chachar, tá? Temos aqui um texto carregado de expressões regionais, né? É a canção de Antônio Barros, tá? Essa canção, ela manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma do falar popular regional é, letra A, isso é um desaforo.
Não temos forma popular e regional aqui nessa expressão, certo? Nessa frase, nesse verso. Letra B. Diz que tô aqui com alegria. Tô é uma forma abreviada, né, e popular, bem coloquial de se falar, mas ainda não é uma característica regional, tá? Letra C. Vou mostrar para esses cabras. Aqui sim nós temos a expressão cabras, que é muito característica da região nordeste do nosso país, certo? Letra D. Vai, chama a Maria, chama a Luísa. Mesma coisa, tá? Temos uma forma de falar um pouco mais informal, mas sem marcações regionais. Letra E. Vem cá, morena linda, vestida de chita. Mesma coisa, tá? Chita é um tipo de tecido, não temos expressões regionais aqui. Então, a resposta da número 10 seria a letra C. Exercício 11. Leia as passagens abaixo, extraídas de São Bernardo de Graciliano Ramos. E assinale a alternativa em que ambas as passagens demonstram o exercício de metalinguagem em São Bernardo, tá? Então, vamos lá. Metalinguagem é o foco no código, língua para falar da língua, poeta falando do poeta, do poema, certo? Lembrem-se dessa definição. Então, número 1. Resolvi estabelecer-me aqui na minha terra, município de Viçosa, Alagoas, e logo planeei adquirir a propriedade São Bernardo, onde trabalhei, no eito, com um salário de 5 tostões. Temos metalinguagem aqui? Não temos metalinguagem. Número 2. Uma semana depois, à tardinha, eu, que ali estava aboletado desde o meio-dia, tomava café e conversava bastante satisfeito. Também não temos foco no código aqui, tá? Língua falando da língua, não encontramos. Número 3. João Nogueira queria o romance em língua de Camões, com períodos formados de trás para diante. Aqui sim nós temos claramente a função da metalinguagem, tá? A função metalinguística. Ele está dizendo que o João Nogueira queria o romance na forma como escrevia Camões, tá? Com períodos formados de trás para diante, tá? Então, número 3, sim. 4. Já viram como perdemos tempo em padecimentos inúteis? Não era melhor que fôssemos como os bois? Bois com inteligência. Haverá estupidez maior que atormentar-se um vivente por gosto? Será? Não será? Para que isso? Procurar de sabores. Será? Não será? Não temos aqui também função metalinguística, tá? Número 5. Foi assim que sempre se fez, respondeu Azevedo Gondim. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Claramente função metalinguística aqui, tá, pessoal? Falando da literatura, a língua sendo utilizada para falar da literatura. Tá? Então, quais alternativas demonstram o exercício da metalinguagem? Alternativa A, números 3 e 5, certo? Por fim, exercício 12. Assinale a alternativa em que os termos em negrito do fragmento citado não contêm traços da função emotiva da linguagem. Lembrem-se, função emotiva, destaque para a primeira pessoa, sentimentos, opiniões do autor, certo? Letra A. Os poemas, infelizmente, não estão nos rótulos de embalagens, nem junto aos frascos de remédio. Aqui não temos, né, a função, temos aqui a função emotiva, sim, porque infelizmente ele está dando a opinião dele. Nosso exercício está pedindo a expressão que não contém função emotiva. Aqui na letra A temos, a expressão infelizmente está expressando a opinião do autor. Letra B. A leitura ganha contornos de cobaia de laboratório, quando sai de sua significação e cai no ambiente artificial e na situação inventada. Temos aqui a expressão cobaia de laboratório em negrito, que também demonstra a opinião e o sentimento do autor em relação a essa situação que ele está descrevendo, tá? Letra C. Outras leituras significativas são o rótulo de um produto que vai se comprar, os preços do bem de consumo, o ticket de cinema,
as placas do ponto de ônibus. Aqui não, pessoal. Aqui a palavra em destaque está na função, tá no sentido literal. Ela literalmente significa o que está sendo, o que ele está querendo dizer. Está falando de rótulo de algum produto, tá? Aqui nós temos a função referencial. Então, a resposta do exercício 12 seria a letra C, tá? Vamos ver a letra D. Ler e escrever são condutas da vida em sociedade. Não são ratinhos mortos, prontinhos para ser desmontados e montados picadinhos. Não, aqui nós temos outra função, tá? Então, resposta do exercício 12, letra C. E com isso, eu encerro a nossa aula de hoje. Até mais!